Capítulo 1. Responsabilidade. Semana 1. Segunda-feira. A influência da mãe no caráter de um homem. O poder e a influência da mãe. Há alguns anos, um grupo de rapazes que estava se preparando para o ministério se interessou em investigar que proporção deles havia sido criado por uma mãe piedosa. Eles ficaram grandemente surpresos e satisfeitos ao descobrir que, de 120 alunos, mais de 100 haviam sido frutos da oração de suas mães e sido guiados pelos conselhos delas ao Salvador. Apesar de alguns destes haverem se rebelado contra todas as restrições do lar e, como o filho pródigo, terem vagado no pecado e no pesar, ainda assim elas não puderam esquecer as impressões que haviam tido na infância e foram eventualmente trazidas ao Senhor para a alegria e bênção de suas mães. Muitos fatos interessantes têm, nos últimos anos, atraído a atenção dos cristãos para esse assunto. Os esforços que uma mãe empreende para o desenvolvimento do conhecimento e da virtude de seus filhos são necessariamente reservados e discretos. O mundo não os conhece e, por isso, o mundo tem sido lento em perceber o quão poderosa e extensiva é uma influência secreta e silenciosa. Mas certas circunstâncias estão agora direcionando os olhos da comunidade para o cuidado maternal e a verdade está, a cada dia, aparecendo mais distintamente diante do público, a saber que a influência que é exercida sobre a mente durante os primeiros 8 ou 10 anos de existência guiará em um alto grau os destinos daquela mente para essa vida e para a eternidade. E como a mãe é a guardiã e a guia desses primeiros anos de vida, dela é que sai a mais poderosa influência na formação do caráter de um homem. E como não poderia ser assim? Que impressões podem ser mais fortes e mais duradouras do que aquelas recebidas pela mente no frescor e na susceptibilidade da juventude? Que instrutor pode obter uma confiança e um respeito maiores do que uma mãe? E onde pode haver tanto deleite no adquirir conhecimento, senão quando um pequeno rebanho se agrupa ao redor do colo de uma mãe para ouvir a respeito de Deus e do céu? Terça-feira. Tal mãe, tal filho. Exemplo 1. Há um ditado que diz: um bom menino geralmente se torna um bom homem. A mãe de George Washington disse certa vez: George sempre foi um bom menino. E aqui nós vemos um segredo de sua grandeza. George Washington tinha uma mãe que fez dele um bom menino e imprimiu em seu coração aqueles primeiros que o elevaram a benfeitor de seu país e um dos mais brilhantes ornamentos do mundo. A mãe de George Washington merece a gratidão de toda esta nação. Ela ensinou ao seu filho os princípios da sabedoria, da coragem moral e da virtude. Ela, em grande medida, formou o caráter desse grande herói e estadista. Foi em sua casa, junto à lareira, que ela ensinou o seu menino brincalhão a dominar-se a si mesmo, e assim ele foi preparado para a carreira brilhante de tanta utilidade que perseguiria no futuro. Nós somos devedores a Deus pelo dom de George Washington, mas nós devemos ser igualmente gratos a Deus pelo dom dessa mãe inestimável. Se ela tivesse sido uma mãe fraca, indulgente e infiel, as energias não controladas de Washington poderia tê-lo elevado ao trono de um tirano, ou a desobediência infantil poderia ter preparado o caminho para uma vida de crimes e uma sepultura desonrosa. Quarta-feira. Tal mãe, tal filho. Exemplo 2. Byron teve uma mãe que era o exato oposto da senhora Washington. E o caráter da mãe foi transferido para o filho. Não devemos estranhar, portanto, o seu caráter e conduta, pois nós o vemos como sendo a consequência quase que necessária da educação que recebeu e das cenas que testemunhou na casa de sua mãe. Uma hora ela permitia que ele desobedecesse com impunidade. Outra hora ela tinha acessos de raiva e o espancava. Assim, ela o ensinou a desafiar toda a autoridade, humana e divina, a mergulhar sem restrição no pecado e se entregar ao poder de toda paixão enlouquecedora. Foi a mãe de Byron quem lançou os fundamentos de sua preeminência na culpa.
Ela o ensinou a arrojar-se no mar da imoralidade e da impiedade, em cujas ondas ele foi agitado por toda a sua vida. Se os crimes do poeta merecem a condenação do mundo, o mundo não pode esquecer que foi a mãe quem encorajou em seu jovem coração aquelas paixões que fizeram dele uma maldição entre os seus conhecidos. Quinta-feira, outras influências na formação do caráter. Existem, é verdade, inúmeras causas operando incessantemente na formação do caráter de uma pessoa. A influência materna não é, de modo algum, a única influência que é exercida, mas ela pode ser a mais poderosa, pois com a bênção ordinária de Deus, ela pode formar na mente infantil os hábitos e implantar os princípios aos quais outras influências somente darão permanência e vigor. Uma mãe piedosa e fiel pode ter um filho dissoluto. Ela pode romper todas as amarras e Deus pode entregá-lo a comer os frutos das suas próprias artimanhas. Os pais, de tal modo afligidos e de corações partidos, podem apenas se ajoelhar diante da soberania do seu Criador que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A consciência, contudo, de ter cumprido o seu dever, tira dessa aflição muito de sua amargura. E, além disso, esses casos são raros. Filhos imorais são normalmente frutos de pais que têm negligenciado a educação moral e religiosa de sua família. Muitos pais são eles mesmos imorais e, assim, não somente permitem que seus filhos cresçam sem qualquer restrição, como por seu próprio exemplo os atraem ao pecado. Mas há outros, no entanto, que, sendo eles mesmos retos, virtuosos e até piedosos, acabam por negligenciar a cultura moral de seus filhos e, como consequência, estes crescem em desobediência e pecado. E pouco importa qual é a causa que leva a essa negligência. A negligência em si será ordinariamente seguida pela desobediência e vontade própria. Sexta-feira, quando um dos pais é negligente no seu dever. Esta é a razão por que filhos de pessoas importantes, tanto na igreja como no Estado, são frequentemente a desgraça de seus pais. Se a mãe não estiver acostumada a governar os seus filhos, se ela depender do pai para impor a obediência e o controle, então, quando ele estiver ausente, todo o governo familiar ficará ausente e as crianças serão deixadas a correr soltas para aprenderem as lições da desobediência, para praticarem as artes do engano, para construírem, sob o alicerce do desdém pela mãe, um caráter de insubordinação e iniquidade. No entanto, se as crianças estiverem sob o governo eficiente de uma mãe prudente, o oposto disso será quase invariavelmente o caso. E, já que quase sempre os primeiros anos de vida são confiados ao cuidado da mãe, segue-se que a influência materna, mais do que qualquer outra coisa, formará o caráter futuro de seus filhos. Semana 2, segunda-feira. A mãe de John Newton. A história de John Newton é frequentemente mencionada como uma prova de impressão profunda e permanente que uma mãe pode produzir sobre a mente de seu filho. Ele tinha uma mãe piedosa. Ela sempre se dirigia para o seu quarto e, colocando a mão na cabecinha dele, implorava a bênção de Deus sobre o seu menino. Essas orações e instruções marcaram profundamente o seu coração. Ele não podia deixar de reverenciar aquela mãe. Ele não podia deixar de sentir que havia uma santidade em tal caráter que exigia dele reverência e amor. Ele não pôde apagar de seu coração, mesmo em sua vida subsequente, as impressões produzidas na sua infância. Apesar de ter se tornado um perverso vagabundo, apesar de ter abandonado o lar, os amigos e toda a virtude, a lembrança das orações de sua mãe, como um anjo da guarda, o seguiram por onde ele andou. Ele participou das cenas mais degradantes e desgraçadas da vida de um marinheiro, e quando estava rodeado de colegas desprezíveis em farras na madrugada, ele imaginava sentir a mão macia de sua mãe em sua cabeça, implorando a Deus que perdoasse e abençoasse o seu menino. Ele foi para a costa da África e tornou-se ainda mais degradado que os nativos daquele território. Mas
A mão macia de sua mãe continuava sobre a sua cabeça e as orações ferventes feitas por ela ainda soavam em seu coração. E a sua influência, apesar do lapso de muitos anos da vida dele no pecado, trouxeram de volta o pródigo, um penitente e agora transformado filho de Deus, e o elevaram ao posto de um dos mais belos ornamentos da igreja cristã, o qual, por sua vez, conduziu muitos filhos e filhas à glória. Terça-feira, um encorajamento à fidelidade materna. Que comentário indispensável é esse sobre o poder da influência materna? E que encorajamento ele oferece a cada mãe para que seja fiel em seus esforços de treinar o seu filho para Deus? Se a senhora Newton tivesse negligenciado o seu dever, se ela tivesse sido remissa, como muitas mães cristãs, o seu filho, sob a vista humana, poderia ter continuado no pecado e ter sido excluído do céu. Mas foi por meio da influência da mãe que o filho foi salvo. Newton tornou-se depois um dos mais bem-sucedidos pregadores do Evangelho, e cada alma que foi salva por instrumentalidade dele, ao cantar no céu o cântico da misericórdia redentora, irá por toda a eternidade bendizer a Deus por ter dado a Newton aquela mãe. Quarta-feira, a influência da primeira infância. Isso nos mostra que a influência que é exercida sobre a mente na primeira infância pode, por muitos anos, ficar aparentemente perdida. Quando um filho sai de casa e entra num mundo de atividades, são muitas as tentações que o rodeiam. Se ela deixa sua mãe sem ter princípios bem estabelecidos da religião e do domínio próprio, ele irá certamente cair diante dessas tentações. Ele certamente poderá cair, mesmo depois de tudo o que a mãe fez ou poderia ter feito, e pode tornar-se profundamente envolvido em todo tipo de pecado. Mas é possível que, mesmo que este filho tenha aparentemente esquecido de cada lição que aprendeu em casa, a influência das instruções e especialmente das orações de sua mãe ainda estejam poderosa e eficazmente trabalhando em seu coração. Ele pensará nas lágrimas da mãe quando o remorso o mantiver acordado à meia-noite ou quando o perigo o ameaçar de apressá-lo à censura do tribunal de Deus. Os pensamentos de um lar sagrado irão com frequência lançar amargura em sua taça de prazeres pecaminosos e o compelir a ansiar pela virtude e pela paz que ele abandonou. Mesmo que esteja bem longe, em lugares infames, degradado e abandonado, este filho irá ocasionalmente pensar na mãe de coração partido. E assim ele pode, depois de muitos anos, talvez muitos anos depois até de ela ter falecido, ser levado pela lembrança de suas virtudes a abandonar os seus pecados. Não muito tempo atrás, um senhor em uma de nossas grandes cidades estava indo participar de uma reunião de marinheiros em uma capela da Marinha. Bem em frente à capela havia um hotel de marinheiros, na frente do qual estava sentado um marinheiro durão, sofrido pelo tempo, com os braços cruzados e fumando um cigarro, observando as pessoas que aos poucos se chegavam para a reunião. O senhor se dirigiu a ele e disse: "Então, amigo, vamos para a capela?" "Não", disse o marinheiro rispidamente. O homem, que aparentemente estava pronto para uma réplica, parou e respondeu mansamente: "Ao que parece, meu amigo, você é alguém que já viu dias difíceis. Você ainda tem mãe?" O marinheiro ergueu a cabeça, olhou sério para o rosto do homem e não respondeu nada. O homem continuou: "Se a sua mãe estivesse aqui agora, que conselho ela lhe daria?" E as lágrimas encheram os olhos daquele pobre marinheiro. Ele tentou por um momento escondê-las, mas não pôde. E enxugando-as rapidamente com as costas de sua áspera mão, levantou-se e disse com uma voz quase inarticulável pela emoção: "Eu vou para a reunião." Ele cruzou a rua, entrou pelas portas da igreja e se assentou com a congregação ali reunida. Não se sabe o que veio acontecer com aquele homem depois dessa ocasião, mas é quase certo que ele deve ter tido uma mãe que lhe deu uma boa instrução. E quando o desconhecido fez menção a ela, mesmo endurecido como o marinheiro estava, o seu coração se derreteu.
Não é de maneira alguma improvável que essa conversa possa ter confrontado esse homem com seus pecados e o conduzido a Cristo. De qualquer forma, esse episódio revela a força da influência maternal, mostra que anos de afastamento e de pecado não podem apagar do coração a impressão que as instruções e as orações de uma mãe deixaram ali. Sexta-feira. O futuro da mãe depende da criação dos filhos. A responsabilidade e a felicidade da mãe. É uma grande aflição ter crianças desobedientes quando elas são pequenas, mas é uma aflição 10 vezes maior ver uma criança crescer para a maturidade na desobediência e tornar-se um homem dissoluto e desregrado. Quantos pais têm passado dias de tristeza e noites sem dormir como consequência da má conduta de seus filhos? Quantos já tiveram seu coração quebrantado e seus cabelos brancos levados com tristeza à sepultura, somente como consequência de sua própria negligência em treinar os seus filhos na instrução e na admoestação do Senhor? Pense nisso, a sua felicidade futura está nas mãos de seus filhos. Eles podem trazer pesar a todas as suas expectativas, amargurar cada prazer e torná-lo tão miserável que a sua única expectativa de alívio será com a morte. A menininha que você segura agora em seu colo e que brinca tão cheia de alegria ao seu redor, entrou num mundo em que as tentações que a cercam são imensas. O que pode capacitá-la a resistir a essas tentações, senão princípios de piedade bem estabelecidos? E de onde ela vai obter esses princípios, senão das instruções e do exemplo da mãe? Se pela sua negligência presente, ela daqui para frente ceder à tentação e ao pecado, onde você irá encontrar paz de coração? Ó mãe! Você não está ciente da impiedade com que a sua amada filha pode, no futuro, vir a devastar o seu coração. Semana 3, segunda-feira, as tristezas causadas por filhos dissolutos. Muitas ilustrações da natureza mais impressionante poderiam ser fornecidas aqui. Seria fácil apelar para um vasto número de sofredores que poderiam atestar da tristeza que o pecado de um filho tem ocasionado. Você pode ir não apenas em sua imaginação, mas em realidade para o quarto escuro onde uma mãe está sentada chorando e recusando ser confortada por causa de uma filha que está afastada da virtude e do céu. Ainda assim, ninguém pode imaginar quão devastadora é a agonia que acomete a mãe assim desonrada e quebrantada. Essa é uma tristeza que só pode ser compreendida por alguém que já provou a sua amargura e sentiu seu peso. Nós podemos ir para a casa da piedade e da oração e encontrar ali o pai e a mãe com o semblante abatido pelo sofrimento. Nenhum sorriso passa pelos seus rostos e a fala sofrida deixa transparecer o quão arraigado é o seu pesar. Perguntaríamos a respeito da causa dessa tristeza quebrantadora? A mãe responderia apenas com lágrimas e soluços. O pai iria juntar todas as suas forças e dizer, minha filha, e mais nada. A angústia do seu espírito não lhe permitiria falar mais nada sobre o seu pesar. Você pensa que eu estou exagerando? Não. Deixe que a sua amada filhinha, aquela que agora é o seu maior orgulho e alegria, seja abandonada à infâmia e mal vista pela sociedade, e então você irá sentir o que a linguagem não pode expressar. Esse é um assunto assustador, não é algo que uma mãe precisa sentir e compreender. Há fatos que poderiam ser contados aqui que são suficientes para fazer qualquer pai tremer. Nós poderíamos conduzi-lo à morada do pastor e mostrar a você como o pecado de sua filha tem devastado sua esposa, lhe empalecido o rosto, abalado a estrutura e agonizado o coração de um pai idoso. Nós poderíamos lhe levar à mansão de um homem rico e mostrar toda a elegância e opulência de que ele está cercado, e então ele lhe diria que é um dos mais infelizes filhos da aflição, e que alegremente daria todos os seus tesouros se pudesse comprar de volta a virtude de sua filha.
que ele poderia de bom grado abrir mão de sua própria vida se pudesse assim apagar a memória da infâmia de sua filha. Terça-feira, a mais encantadora criancinha pode vir a ser a causa da sua miséria. Não importa qual seja a sua situação na vida, aquela criancinha não tão inocente, cujas encantadoras brincadeiras e cujas gargalhadas alegres provocam tanta afeição no seu coração, pode causar a você anos de miséria mais imitigável. E mãe, veja aquele bêbado vagante que tropeça à sua porta. Ouça as horríveis imprecações que fala ao passar, inchado de bebida e com as vestes rasgadas. Esse escândalo ambulante tem uma mãe, talvez viúva e na pobreza. Ela precise de conforto e do suporte de um filho amoroso. Você tem um filho. Pode acontecer de você, por um infortúnio, logo vir a se encontrar nessa situação. Se seu filho é dissoluto, você será duplamente viúva, infinitamente pior do que se não tivesse filho algum. Você não pode suportar sequer o pensamento de que seu filho possa se tornar um vagabundo como esse, não é? Quão terrível deve ser, então, experimentar essa triste realidade. Quarta-feira, um triste exemplo. Certa vez, conheci uma mãe que tinha um filho único. Ela o amava profundamente e não conseguia negar a ele qualquer dos seus desejos. Ele, é claro, logo aprendeu a governar a sua mãe. Quando o pai morreu, a pobre mãe foi deixada à mercê desse vil menino. Ela havia negligenciado seu dever quando ele era pequeno e agora as suas paixões desgovernadas haviam se tornado fortes demais para o controle dela. Voluntarioso, turbulento e vingativo, ele era a maldição mais amarga de sua mãe. Seus acessos de raiva às vezes beiravam a loucura. Um dia, enfurecido com a mãe, ele tocou fogo na própria casa, que foi totalmente destruída com tudo o que ali havia, deixando a mãe num estado de total pobreza. Ele foi preso como incendiário e em sua cela tornou-se um maníaco, se já não o era antes, embora com treino até feras possam ser controladas. E em sua loucura acabou por arrancar os próprios olhos. Ele agora está lançado numa escuridão perpétua, confinado por paredes de pedra e pelas grades de sua prisão, um louco enfurecido. Ah, quão difícil deve ser para uma mãe, depois de toda a sua dor, ansiedade e cuidados, descobrir em seu filho um espírito demoníaco, ao invés de um guardião e amigo. Você tem cuidado de sua criança por todos os meses de sua frágil infância. Você tem negado a si mesmo para que possa dar-lhe conforto. Quando seu filho esteve doente, você desconsiderou o seu próprio cansaço e a sua própria fraqueza e passou longas noites vigiando seu berço, provendo para todas as suas necessidades. Quando ele melhorou e sorriu, você sentiu uma alegria que ninguém, senão os pais, podem sentir. E você apertou o seu tesouro tão amado em seu peito, orando que os seus futuros anos de obediência e de afeição pudessem ser a sua ampla recompensa. E agora, que recompensa temerosa é ver essa criança crescer para odiar e maltratar você, para lhe deixar sem amigo, na doença e na pobreza, para desperdiçar todos os seus recursos em assombros de iniquidade e degradação. Quinta-feira. O caráter do seu filho está agora nas suas mãos. Oh, como a sua alegria terrena está completamente à disposição de seus filhos. O caráter deles está agora, em um sentido importante, em suas mãos, e você pode formá-lo para o bem ou para o mal. Se você for consciente em seu governo e fiel no cumprimento dos seus deveres, o seu filho irá provavelmente reverenciar você por toda a vida e ser o seu consolo nos anos de seu declínio. Se, por outro lado, você não consegue reunir resolução para punir o seu filho quando ele é desobediente, se você não frear suas paixões, se você não o trouxer a uma sujeição total e voluntária à sua autoridade, você pode esperar que ele seja a sua maldição.
Com toda probabilidade, ele lhe desprezará por sua fraqueza. Desacostumado a ter limites no lar, ele irá romper todos os limites e lhe desgraçar com sua vida e com a sua morte. Mas poucos são os pais que pensam nisso como deveriam. Eles não estão conscientes das tremendas consequências que dependem de um governo decisivo e eficiente dos seus filhos. Milhares de pais agora vivem em nosso país como carvalhos destruídos e arruinados por raios e trovões. Milhares tiveram todas as suas esperanças atropeladas, todo o prospecto escurecido e têm se tornado vítimas dos desapontamentos mais agonizantes e humilhantes, somente em consequência da má conduta de seus filhos. E ainda assim, milhares de outros estão indo na mesma direção, prestes a experimentar o mesmo sofrimento e estão aparentemente inconscientes do perigo. Sexta-feira. O dever de treinar as crianças para Deus e para o céu. É verdade que existem muitas mães que sentem o peso dessa grande responsabilidade, talvez tão profundamente quanto deveriam senti-las. Mas há muitas outras, mesmo entre as mães cristãs, que parecem esquecer que seus filhos estarão cada vez menos sob o seu controle do que estão quando jovens. E elas os estão treinando pela indecisão e pela indulgência, a cedo tiranizar os seus pais com um cetro de ferro e a traspassar os seus corações com muitas tristezas. Se você for infiel para com seu filho quando ele é criança, ele será infiel a você quando for velho. Se você o indulgir com todos os desejos tolos e irrazoáveis quando ele é criança, quando se tornar um homem, ele irá indulgir a si mesmo. Ele irá gratificar cada desejo do seu coração e os seus sofrimentos, mãe, se tornarão ainda mais agudos quando você refletir que foi a sua própria infidelidade que causou a ruína de seu filho. Se você deseja ser a mãe alegre de uma criança alegre, dê a sua atenção e os seus esforços e as suas orações ao grande dever de treiná-la para Deus e para o céu.